Olá pessoal do quinto B, bom dia, tudo bem? Estou fazendo esse teste aqui para ver se eu consigo gravar e ler para vocês a nossa prova de língua portuguesa de hoje. Então olha só, você vai colocar aí o seu nome lá no campo aluno, certo? Logo embaixo o nome da nossa escola, MF João José de Almeida Filho. Logo embaixo o número da sua chamada. Para isso eu coloquei no grupo uma lista onde você pode clicar nela, abrir a imagem e ver qual é o seu número de chamada. E por fim, do ladinho indicado, outro lado, a turma. Nossa turma é quinto ano B. Logo depois, gente, tem que ler com muita atenção a nossa prova de língua portuguesa. Então vamos começar a leitura. O texto a seguir discorre sobre uma linguagem própria desenvolvida no universo cibernético. Leia-o para responder as duas próximas questões. Então, as questões 1 e 2 estarão aí atreladas, ligadas a este texto. Vamos lá? A linguagem virtual do internetês ao português. A rapidez do que se quer dizer, assim como o fato de se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, possibilitou a criação de uma linguagem específica que favorecesse as relações. Esse tipo de linguagem é uma forma encontrada por um grupo de interagir uns com os outros de um modo próprio. Afinal, o real motivo da existência dessa linguagem foi o de criar abreviações que acompanhassem a velocidade do pensamento, tal qual a oralidade. Porém, devemos entender o internetês como uma forma de discurso, mas não somente a única. Beleza, esse é o nosso texto. Vamos lá nas questões que estão colocadas aí pra gente, tá ok? 1. O trecho destacado no texto está se referindo. Qual é o trecho destacado no texto, gente? Dá uma olhadinha aí. Olha, é esse trecho aqui que está em negrito, certo? Esse trecho que está em negrito aqui, deixa o professor aqui passar direitinho. Aqui, ó, esse trecho que está em negrito. Qual é o trecho? Esse tipo de linguagem. Então, esse é o trecho que a gente deve olhar com atenção, analisar com atenção, para poder responder a nossa questão. Vamos lá? Então, vamos lá. O trecho destacado no texto está se referindo, opção A, a linguagem virtual chamada, entre aspas, internetês. B, a rapidez da comunicação com outras pessoas. C, ao grupo que interage pela internet. E D, ao discurso feito pelo universo cibernético. Então, você olha aí e analisa que esse trecho destacado está se referindo a quê, né? Esse tipo de linguagem. A que ele está se referindo? São A, B, C ou D. Ok? Fazendo isso, gente, nós vamos para a segunda questão. A frase destacada no texto indica que a linguagem virtual, então está falando esse tipo de linguagem, essa é a frase destacada. A frase destacada no texto indica que a linguagem virtual A, pode ser considerada uma linguagem própria de um grupo da internet. B, satisfaz o universo cibernético, além de ser uma forma única de discurso. C, é uma maneira própria que um grupo encontrou de interagir na internet. E D de dado, deve ser entendida como uma forma de discurso, porém a única. Então, olha só, agora, para a gente poder fazer essa 2, a gente não vai apenas se basear no texto destacado. A gente precisa observar tudo aquilo que a gente leu neste texto. Não é para entender e responder. Ele está falando esse tipo de linguagem. Mas ela quer dizer o quê? Sobre o que ela está indicando? O texto todo nos vai dizer. É bom, então, dar uma lida inteira no texto para ver qual é a opção que está de acordo com o que ele está falando no texto. Então, o texto está falando da linguagem virtual, não é? Sim.
Mas ele está dizendo que a linguagem virtual pode ser considerada uma linguagem própria de um grupo da internet? Ou ele está dizendo que essa linguagem virtual satisfaz o universo cibernético, além de ser uma forma única de discurso? Ele diz isso? Ou C, ele diz que essa linguagem virtual é uma maneira própria que apenas um grupo encontrou de interagir na internet? Ou D, ele diz que essa linguagem virtual, esse tipo de linguagem, deve ser entendida como uma forma de discurso, porém não a única. Aí você consegue ler direitinho, lendo todo o texto aqui, você consegue responder direitinho a questão de número 2. Tudo bem? Aí a gente pode ir para a questão de número 3, pessoal, que está na página seguinte, página 2. Olha só. O verbete do mini dicionário Aurélio, reproduzido a seguir, apresenta o significado de uma palavra. Leia-o para responder a próxima questão. Então vamos lá. Ortografia. Do grego ortografia, 8A. Eu imagino que esse 8A queira dizer 8 tipos de acepção. Não sei se seria isso. Eu não estou com o dicionário em mãos para poder analisar o que seria esse 8A. Normalmente vem explicado no início do dicionário, não é? SF, que normalmente quer dizer substantivo feminino. Então vamos lá, vamos começar de novo. Ortografia, substantivo feminino. 1. Acepção 1. Parte da gramática que ensina a escrever corretamente as palavras. Acepção 2. Maneira de representar as palavras por meio da escrita ou grafia. Ortográfico é o adjetivo. Vamos lá. Esse verbete, ortografia, apresenta a o modo como se escreve a palavra ortografia, a sua separação silábica, além de classificá-la como um adjetivo? Está certo? B. Os significados da palavra ortografia, a sua separação silábica, além de classificá-la como um substantivo feminino? Está certo? C. A forma correta de se escrever a palavra ortográfico, a sua separação silábica, além de classificá-la como um substantivo feminino. Está certo? Ou D. O único conceito da palavra ortográfico, a sua separação silábica, além de classificá-la como um adjetivo. Está certo? Então você vai analisar cada uma dessas afirmações, das opções, observar que ela está dividida em partes, não é? Então você tem que observar se todas essas partes de cada opção estão corretas, porque daí se todas as três estiverem corretas, não é? Normalmente está dividida em 3 partes cada opção. Ela toda vai estar correta, para você então poder escolher ou A, ou B, ou C, ou D. Beleza? Vamos lá. 4. O trecho do texto a seguir trata sobre o filme Malévola, Dona do Mal, produzido pela Disney e estrelado pela atriz Angelina Jolie. Malévola, Dona do Mal. Malévola 2 lida com o casamento de Aurora com o príncipe Philip Harris Dixon e introduz diversos novos personagens à saga, desde a família do jovem, o rei John, Robert Lindsay, e a sua dissimulada esposa, Rainha Ingrid, Michelle Pfeiffer. Há outros seres da mesma espécie de Malévola, Angelina Jolie, com Borra, Ed Skrein e Conal, Chiwetel Ejiofor. Não sei falar esse nome, gente. Não é? Ejiofor, sei lá. Na trama, quando conflitos surgem entre a personagem título e a família do príncipe, Aurora e sua madrinha seguem rumos distintos. Beleza? Então vamos lá. 4. Nesse texto, há algumas palavras entre parênteses, as quais são, vamos ver quais opções. A. As explicações sobre cada um dos personagens do filme. B. As características dos atores do filme Malévola, Dona do Mal. C. Os nomes dos atores que interpretam os personagens do filme. Ou D. Os nomes dos personagens do filme Malévola, Dona do Mal. Então você deve olhar direitinho onde aparece parênteses, como aqui, certo?
depois, que mais? Aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui e depois aqui, certo? Todos esses parênteses, gente, todos esses parênteses, eles estão se referindo a quê? A uma dessas 4 opções. Você escolhe a opção e aí nós vamos adiante na pergunta de número 5, beleza? A 5 está na próxima página, página 3. O trecho da reportagem a seguir trata a respeito de um senhor de 61 anos que foi aprovado em uma universidade pública brasileira. Leia-o para responder à próxima questão. Então vamos lá. Aos 61, calouro da UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, que viralizou nas redes sociais, fala da aprovação. Momento mais indescritível da minha vida. Alcir vive com a mãe em uma casa de madeira alugada, trabalhando há pelo menos 23 anos cortando grama em quintais. Em entrevista exclusiva ao G1, ele comenta que decidiu se dedicar aos estudos para tentar vaga no ensino superior e tentar melhorar a situação da família, já que mora somente com a mãe. Cheguei ao ponto de pensar que havia 2 saídas. Ganhava na Mega Sena, o que é quase impossível, ou vencia através do estudo. Optei pela educação, porque além de obter sucesso, terei conhecimento, e isso não tem preço, revelou. Então vamos lá, vamos ver o que está pedindo aqui na nossa questão de número 5. A frase do texto que apresenta um verbo conjugado no futuro. Então, observe, nós temos verbos no passado, no presente e no futuro. Aqui ela quer saber qual é a opção que apresenta verbo no futuro. Vamos lá. Então, lá, a frase do texto que apresenta um verbo conjugado no futuro, algo que vai acontecer, é, opção A, Alcir vive com a mãe em uma casa de madeira alugada. B, porque além de obter sucesso, terei conhecimento. C, ele comenta que decidiu se dedicar aos estudos. E D, cheguei ao ponto de pensar que havia 2 saídas. Então, qual é, pessoal, a opção que nós temos aí no nosso texto que traz, então, um verbo conjugado no futuro? Pense aí. Gente, nós vamos parar este vídeo por aqui. Daqui a pouco eu volto com a segunda parte dele, continuando a leitura para vocês. Um abraço e até mais.